Olá, meu cordial, fraternal, meu carinhoso boa tarde na doce e gloriosa paz do nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. De volta ao nosso canal para compartilhar com os meus queridos YouTubes uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração. Estaremos falando aqui como pastor e também como psicanalista, para ajudar aqueles que são membros e são assíduos no nosso canal. Para começar o nosso assunto, que é contenda, quero agradecer aqueles amigos que já estão inscritos. Nós já passamos dos 2.000 inscritos, nos aproximamos dos 3.000. E quero agradecer aqueles que compartilham, quero agradecer aqueles que também deixam o seu like, nos prestigiando, que você continue tendo a bênção de Deus, o favorecimento de Deus em sua vida, e possamos ser um canal de bênção para você e para a sua ilustríssima família. O assunto de hoje é contenda. A Bíblia é enfática, no livro de Provérbios, capítulo 30, capítulo 3, e versículo 30, onde versa: não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Provérbios ainda 6 e 14, versa o seguinte: há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semendo contendas. Provérbios 10 e 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Glória a Deus. A Bíblia é enfática em nos ensinar, nos informar que Deus abomina a contenda. O nosso majestoso, magnânimo, o nosso querido Deus, Ele abomina a contenda, mas Ele ama a paz, o amor, Ele ama a união. Não é sem propósito que o Salmo 103 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. A vida de Deus, a vida espiritual, só há onde há comunhão, união, e nunca onde há contenda, pois Deus abomina a contenda. O que é contenda, meus irmãos e meus amigos? Definindo, contenda é um substantivo feminino que significa briga, disputa, controvérsia, litígio ou debate acalorado entre partes. Refere-se a conflito dos interesses, discussões verbais ou lutas físicas, sendo também comum no meio jurídico para definir um processo ou demanda judicial. Não somos operador do direito, mas aqui está definindo muito bem. Natureza da contenda. Conflitos de interesses. Muitas contendas surgem quando os interesses de indivíduos ou grupos se chocam. Isso pode ocorrer em contextos familiares, profissionais ou comunitários. Diferenças de perspectiva. A forma como cada parte vê uma situação pode gerar mal entendido, levando a contendas. Impactos da contenda. Emoções intensas. Contendas frequentemente envolvem emoções fortes, como raiva e frustração, que podem dificultar a comunicação. Consequências sociais em escalas maiores. Contendas podem levar divisões sociais, paralisação e até mesmo violência. E por que não dizermos que nos meios religiosos também pode existir contenda? Aí está o motivo de que o Senhor Deus abomina que não haja contenda em nós. A Bíblia nos informa quando nos ensina a orar. A Bíblia diz que os homens levantem, orando em todos os lugares, mãos santas sem ira e nem contenda. Então Deus abomina a contenda. Refletindo, crescimento pessoal, embora desafiadoras,
As contendas podem oferecer oportunidades de aprendizado e crescimento, se abordadas com a mentalidade certa, tá vendo? Até podemos aprender com as contendas, nossos erros, com as lutas, com a dificuldade. Nós sempre aprendemos. Quando eu tinha 15 anos, sempre friso isso, eu li um manual da Escola Dominical do grande teólogo e cientista, pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor. Ele era um homem tão estimado, tão envolvido com a ciência, era admirado por todos, no meio evangélico e fora. Ele fez parte da equipe que lançou Apolo 11 no espaço, na NASA. Era um homem conceituadíssimo, era um homem nobilíssimo. E ele escreveu naquele manual: a porta do aprendizado jamais se fechará para aquele que tem a humildade e o desejo de sempre aprender. Isso tem marcado a minha vida. Em alguns anos que passei nas fileiras do glorioso exército, tem pautado a minha vida no ministério, nos 50 anos de vida ministerial, tem pautado a minha vida na psicanálise e também como capelão. Hoje, por misericórdia de Deus, somos coronel capelão. Isso tem marcado a minha vida, os conceitos que eu admiro, os propósitos que eu tenho em adorar e servir a Deus e ao próximo. Glória a Deus. Então, nós estamos sempre aprendendo, né? Podemos aprender em situações difíceis, até de contenda, adquirir o nosso conhecimento pessoal, né? Podendo trazer empatia, tentar atender as perspectivas da outra parte, podendo suavizar tensões e promover a reconciliação. É desafiadora, às vezes, uma contenda. Em suma, a contenda é inevitável em muitos aspectos da vida, mas a maneira como lidamos com ela pode transformar um potencial divisor em uma oportunidade de crescimento. Vamos explorar alguns aspectos específicos da contenda, além de considerar e apreciar outras situações. As disputas sociais e políticas ao longo da história têm raízes diversas, refletindo tensões entre grupos ideológicos, ideologias e interesses. Aqui estão algumas causas comuns que frequentemente emergiram: desigualdade econômica, distribuição de recursos, a concentração de riqueza em mãos de poucos pode gerar ressentimento entre as classes sociais. Pobreza e exclusão, a marginalização de certos grupos levam a protestos e revoltam em busca de direitos básicos e oportunidades. Conflitos étnicos e culturais, identidade de pertencimento, diferenças étnicas ou culturais podem criar divisões resultando em discriminação ou violência. Lutas por autonomia, grupos minoritários frequentemente lutam por reconhecimento e direitos dentro de estados nacionais. Disputas territoriais, soberania e controle. A luta por controle de terras e recursos naturais é uma causa frequente de conflitos como guerras e revoluções. Estamos vendo lá a guerra da Ucrânia, não é? Estamos vendo a guerra no Oriente Médio, etc, etc, etc. Colonialismo. A exploração de territórios por potências coloniais gerou resistência e disputa pela autodeterminação. Ideologias políticas. Conflitos entre sistemas, disputas entre ideologias como capitalismo e socialismo têm gerado conflitos significativos, conflitos do século, extremismo, radicalismos. Movimentos extremistas podem levar a tensões sociais e políticas, gerando violência e repreensão. Por isso que eu digo, Deus é o nosso Deus do equilíbrio. A Bíblia diz: tende sal em vós mesmos. Sal é para quê? Para temperar, né? Somos temperados. A Bíblia diz: o homem que não pode conter o seu espírito é a mesma coisa de uma cidade sem muros, desguarnecidas. Antigamente as cidades eram muralhadas para sua proteção, mas o homem,
A pessoa, quando digo homem, eu digo ser humano, que não pode conter o seu espírito, é como uma cidade vulnerável, sem proteção alguma. Direitos civis e liberdade. Os direitos civis e a liberdade, ultimamente, são uma tecla muito batida, considerada em nosso meio. Movimentos por direitos humanos, a luta por igualdade racial e direitos das mulheres e outros frequentemente provocam contendas sociais. Fazemos parte, modéstia à parte, do Conselho de Direitos Humanos Internacional. No Brasil, nós não temos direitos humanos. Para os humanos direitos, infelizmente, eu preciso frisar, no Brasil, direitos é só para os pares da sociedade, os cores da sociedade. Em outras palavras, os bandidos. Né? Para nós, humanos direitos é difícil, direitos humanos no Brasil, mas deixa para lá o nosso assunto. Nosso propósito não é esse hoje. Né? Movimentos por direitos humanos, a luta por igualdade racial, direitos das mulheres e outros, frequentemente provoca contendas sociais, repressão governamental, a opressão de vozes dissidentes e a limitação das liberdades individuais geram resistência e protestos. Quantos protestos? Porque os direitos constitucionais são ignorados. Aqueles que são eleitos, nomeados para defender a Constituição e os nossos direitos, ignoram e parte para um lado indesejável, não é? Parte para o lado que não é o desejo de todos nós. Mudanças sociais e tecnológicas impactam o impacto da modernização, a transição das sociedades rurais para urbanas, impulsionada pela industrialização, pode gerar tensões entre tradições e novas realidades. Globalização. A interconexão global pode acirrar disputas sociais à medida que culturas e economias se chocam. Por isso o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A única verdade persistente, absoluta, é a Bíblia Sagrada. Aquilo que expôs a Bíblia é a verdade absoluta. As outras são verdades relativas. Globalização, não sei o quê. Isso aí é terrível. Até porque as línguas foram divididas. Porque quando havia uma língua só, havia um propósito que não era o propósito de Deus, chegar aos céus da Torre de Babel. Aí o Senhor confundiu as línguas, para que o homem não fosse além daquilo que lhe era proposto e determinado pelo Senhor. Glória a Deus. A interconexão global pode acirrar, já disse, as disputas. Essas causas não são mutuamente exclusivas e muitas vezes se entrelaçam, criando um cenário complexo de disputas sociais e políticas. A compreensão dessas dinâmicas pode ajudar a abordar e resolver conflitos de maneira mais eficaz. As disputas sociais e políticas têm sido uma constante na história da humanidade, refletindo uma variedade de tensões e conflitos. Aqui estão algumas das principais causas: desigualdade econômica, como já falamos, concentração da riqueza, distribuição desigual de recursos, leva a tensão entre as classes sociais, conflitos étnicos, já abordamos isso, e culturais, disputas territoriais, ideologias políticas e até religiosas, eu volto a dizer. Há conflitos ideológicos, disputa entre sistemas políticos, como capitalismo, socialismo, né? E até o religioso. Direitos civis e liberdade, movimentos por direitos humanos, a luta por desigualdade racial, direitos das mulheres e outros é evidente na humanidade. Mudanças sociais, essas causas interagem de maneira complexa, moldando as dinâmicas das disputas sociais e políticas. Educação, acesso limitado, desigualdade no acesso à educação de qualidade perpetua ciclos de pobreza e limita as oportunidades econômicas. Desigualdade de resultados, mesmo com acesso. A qualidade da educação pode variar, resultando em disputas nas habilidades adquiridas, mercado de trabalho, diferenças de salários, a disparidade entre salários de diferentes profissões e setores,
contribui para a desigualdade, especialmente entre trabalhos altamente qualificados e menos qualificados também. Emprego precário, o aumento de empregos temporários e informais pode deixar trabalhos vulneráveis sem proteção social, política econômica, imposto é transferido, estruturas fiscais que favorecem os ricos e a falta de política de distribuição pode acentuar a desigualdade, desregulamentação, políticas que desregulam mercados financeiros e de trabalho pode concentrar riqueza em um pequeno grupo. Já falamos o período da globalização, não é? Globalização, há um perigo. Tecnologia, até a tecnologia pode trazer mal-estar e malefícios. Automação, o avanço tecnológico pode substituir empregos em setores de baixa qualificação, exacerbando a desigualdade. Acesso à tecnologia, a falta de capital, discriminação social, racial, capital social, contatos pode influenciar oportunidades de emprego e negócio. Condições de saúde, acesso a cuidados de saúde, desigualdade no acesso a serviços de saúde pode impactar a capacidade de trabalho e produtividade de indivíduos. Saúde mental, olha aí, saúde mental, problemas de saúde mental frequentemente relacionados a condições econômicas precárias pode afetar a empregabilidade, saúde mental, emocional, né? Ansiedade, depressões e outros males advindo de tudo isto. Esses fatores interagem entre si, criando um ciclo difícil de romper a compreensão dessas dinâmicas sociais. Para desenvolver políticas eficazes que possam abordar e reduzir a desigualdade econômica, automação e globalização são forças transformadoras que impactam significativamente no mercado de trabalho, a desigualdade salarial nas sociedades contemporâneas. Assim eles dizem. Aqui estão algumas maneiras de como esses fenômenos interagem, afetam a economia, impactos de automação, substituição de empregos, deslocamento de trabalho. A automação pode substituir trabalhos que envolvem tarefas repetitivas ou rotineiras, especialmente em setores como manufatura e serviços. Vulnerabilidade de empregos não qualificados, trabalhadores menos qualificados são os mais afetados, aumentando a insegurança no emprego, criação de novas oportunidades. Pode vir novos setores e funções. Automação pode levar à criação de empregos em setores emergentes, como tecnologia, informação e manutenção de robôs. Demanda por habilidades avançadas, necessidade de trabalhadores com habilidades técnicas e analíticas cresce. E o que levar a uma popularização salarial. Então precisa se reestruturar, a sociedade precisa rehumanizar, reciclar, adquirir conhecimento, aumentar a produtividade, maior eficiência. A automação pode aumentar a produtividade, mas os benefícios podem não ser distribuídos de maneira qualitativa, favorecendo as empresas e os acionistas não. Tem que favorecer o funcionalismo, impactos de globalização. Embora há uma ideia no Brasil que os benefícios só é distribuído para os patrões, benefício é só para os grandes empresários, a classe empresarial, negativo. Os benefícios maiores para o governo. Nós somos um dos países que pagamos mais impostos. Você compra um carro, mais de 50% é impostos. Você compra, eu, por exemplo, sou aposentado por invalidez, não pago imposto de renda. Não pago uma vírgula. Porque tudo que eu compro, eu estou pagando imposto. Tudo que você compra, você está pagando imposto. E o quinhão maior é para o governo. Então não é para o capitalismo, os patrões, os empresários, não. É para o governo. Quando deveria ser para a classe trabalhadora. Aumentando a competitividade, acesso a novos mercados, vai te dar esta igualdade desejada. Considerações finais. Automação e a globalização, embora tragam benefícios econômicos, também apresentam desafios significativos em termos de desigualdade salarial. Não é? Já falamos que o maior quinhão é para o governo. As políticas é para
o governo que elas contribuem, não para nós, não para a classe trabalhadora. A chave para mitigar essas desigualdades pode estar em políticas que promovam a requalificação da força de trabalho, investimento em educação e proteção social adequada. Eu volto a dizer, talvez não seja a política, a politicagem que desgraça. Os políticos são responsáveis. Nós votamos para que eles trabalhem em prol da sociedade, leis justas. Mas, infelizmente, há políticos corruptos, com várias raras exceções, que trabalham para eles, para uma classe menor da sociedade, para uma partícula menor de pessoas que roubam, só completam com o nosso dinheiro, meu dinheiro com o seu dinheiro. Mas não devemos escolher melhor, agora temos eleições. Vamos escolher bem os nossos governantes, queridos congêneres, meus confrades, vamos escolher bem em quem votar. Está aí a nossa oportunidade de mudar este país e as políticas sociais que sempre não é a favor do povo, mas sempre contra. Querido, precisamos mudar. A chave para mitigar essas desigualdades está nos políticos e nas políticas, não da politicagem que nós estamos vendo. Promover a requalificação da força de trabalho, investimento em educação e proteção social adequada. Alguns desses fatores chamou mais a sua atenção, meu amigo? Curta, comente, compartilhe. Dessa forma, ajudando a abençoar vidas e, da mesma forma, aculturar pessoas. Amado Deus, eterno Pai, falamos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Falamos do malefício da contenda e até mesmo aprendizado que possamos somar dela. Falamos que o amor cobre multidões de pecado. O amor destrói a contenda. Precisamos amar mais, nos unirmos mais. Precisamos considerar mais o nosso semelhante. A Bíblia diz, se tu não amas o teu irmão que vê, como vai amar Deus que não vê? Precisamos estender esse amor àqueles que estão em volta de nós, a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos contemporâneos, congêneres. Precisamos nos amarmos mais, nos unirmos mais, dedicarmos mais a nossa vida espiritual a buscarmos o Senhor, enquanto podemos achar, como diz Isaías, né? Invocá-lo quando está perto, porque a volta de Jesus é iminente. O dia faustoso do regresso do Senhor para arrebatar a igreja e aqueles que estão em comunhão com Ele é iminente. Esse dia faustoso acontecerá em breve. Vai ficar este mundo nojento nas garras do anticristo. Como nós somos pré-tribulacionistas, nós não somos mesa nem pós, né? Nós somos pré. Acreditando que vamos ser arrebatados para os céus. E aqui o anticristo firmará um concerto de 7 anos com Israel, né? Com as religiões e as nações. 3 anos e meio vai quebrar, profanar o templo. E aí o pau vai quebrar aqui embaixo. A desgraça vai grasar a humanidade. Mas nós estaremos no céu nas bodas do Cordeiro. E a segunda fase da vinda do querido Mestre Augusto e amado Jesus. Nós viremos junto para julgar as nações. Aleluia! Todas as nações. 200 milhões de soldados contra Israel. Mas o Senhor os julgará. Os destruirá com o seu sopro, a igreja com ele. Aleluia! Querendo o início do milênio. Glória a Deus, papai. Receba a minha oração, porque o Senhor está abençoando quem está em casa, quem está no lar, quem está na viagem. Terra, céu e mar. Aqueles que estão nos hospitais, toma conta. Em litígio, em contenda, toma conta e desfaça essa miséria. E que possamos somar algum conhecimento através das lutas que passamos, até das dificuldades. Receba, Deus, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado pela sua atenção, seu carinho, seu tempo em nos ouvir. Deus te abençoe.